Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, é isso mesmo, estou segurando essa caveira aqui e você já deve imaginar qual é o vídeo que a gente vai estar trazendo aqui hoje, né? Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai falar sobre Exu Caveira. Parece comigo? Não sei. Enfim, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 7 curiosidades dos médiuns que carregam, né, este grande Exu que é o Exu Caveira. 7 curiosidades dos médiuns do Exu Caveira. Deixando bem claro aqui, pessoal, que é muito importante, primeiramente, é claro que você se inscreva aqui no canal, pois trazemos conteúdo aqui diários, falando sobre as entidades, os orixás, sobre médiuns, desenvolvimento mediúnico, incorporação, ou seja, é um vasto conteúdo aqui falando sobre a Umbanda e sobre o mundo espiritual de forma geral. Outra coisa, já falamos sobre outras entidades, sobre curiosidades de outras entidades. Trazemos aqui já curiosidades dos médiuns de Seu Tranca-Rua, dos médiuns do Exu Capa Preta e também curiosidades dos médiuns de Maria Mulambo, da Pombogira Maria Mulambo. Então, acompanhe o canal, incentive e apoie a gente a continuar trazendo conteúdo aqui, compartilhando esse vídeo com seu amigo, tá certo? Agora vamos lá, vamos falar sobre as 7 curiosidades dos médiuns do Exu Caveira. O que vocês devem entender é que aqui realmente nós trazemos curiosidades. São coisas que realmente não são citadas, são coisas que realmente não são faladas por aí. E às vezes um ou outro ali pode discordar de algumas questões. O que devemos entender é que nem todos vão carregar essas curiosidades na mesma proporção. E às vezes nem sempre todos os médiuns vão ter essas curiosidades. Isso acaba sendo um pouco meio que generalizar e falar que todo médium de Exu Caveira são iguais. E não é bem assim que funciona. Mas é claro, entenda que são curiosidades e aqui a gente fala de forma geral, para você poder conhecer um pouquinho mais sobre essa entidade e sobre esses médiuns também. Então, sem mais delongas, a gente vai tocar a vinheta. Enquanto isso, você já curte e compartilha esse vídeo. Vamos lá para o conteúdo. Pois bem, pessoal, começando aqui, vamos aqui para a nossa primeira curiosidade dos médiuns do Exu Caveira, tá? A primeira curiosidade aí desses médiuns, no caso, são pessoas muito valentes. São pessoas muito valentes. É claro que você vai se perguntar, com certeza, Patrick, nós que somos médiuns, né, do Exu Caveira, somos pessoas extremamente valentes mesmo. Só que a questão não é essa. A questão é que são valentes e acabam meio que não tendo medo de nada. Eles não têm medo de nada. São pessoas que acabam enfrentando até mesmo o perigo. Você já viu aquelas pessoas que quando acabam meio que passando por situações meio que complicadas, eles acabam meio que não tendo medo e se sujeitando até mesmo a riscos até mesmo de vida. Pois eles não temem. São pessoas extremamente valentes e corajosas. Por um lado, isso pode ser muito positivo, mas por um outro lado, isso pode também ser muito negativo. Pelo simples fato deles não temerem nada, eles acabam enfrentando qualquer coisa. E de certa maneira, isso pode acabar nos prejudicando muito. É muito importante que médiuns dessa entidade do seu Exu Caveira trabalhem bastante essa questão. Tomem cuidado para... É igual aquele velho ditado, né? Você pode ser valente, mas você não tem peito de aço. Alguns acabam meio que extrapolando os limites com essa questão de valência, né? Ou de ser valente. Mas é uma curiosidade meio que simples. A questão é que não tem medo de nada, enfrentam tudo e acabam meio que se dando mal por isso às vezes. Sabia disso? Eu acho que muitos já sabiam, né? Mas enfim, continuando, vamos aqui para a nossa segunda curiosidade dos médiuns do Exu Caveira. A nossa segunda curiosidade desses médiuns são que são pessoas teimosas. Muito teimosas.
Além deles serem teimosos, porque isso apenas seria uma curiosidade normal e simples, essas pessoas elas não gostam de forma nenhuma de serem discordados e desmentidos. São tão teimosas, ou seja, é uma teimosia ao extremo, que arrumam até mesmo briga e confusão. São aquelas pessoas que não aceitam de forma nenhuma e não se sujeitam de forma nenhuma serem, vamos dizer assim, que comandados por ninguém. Apesar que é daquelas pessoas assim, ó, eles são tão teimosos e convictos naquilo que eles falam, que eles acabam trazendo um certo prejuízo para a sua vida. E às vezes acabam afastando as pessoas do seu redor por essa teimosia. Alguns acabam até mesmo se estrepando na vida, pelo simples fato de serem muito teimosos. São aquelas pessoas que vamos dar esse exemplo. Se eu falar para o médium do Exu Caveira que isso aqui queima, e ele vai dizer que não, eu vou dizer para você, é mais fácil esse médium botar fogo no corpo do que aceitar o que eu disse, de tanto que são teimosos. Alguns acabam sofrendo bastante com isso. Então, cuidado aí com a teimosia, viu? Você que é médium do Exu Caveira, tá certo? Eu tô com capa preta na mente. Mas enfim, agora a nossa terceira curiosidade dos médios do Exu Caveira. A terceira curiosidade seria que são pessoas humildes. Aí, é claro, essa curiosidade você vai falar, nossa, Patrick, isso é bom. Realmente, nós somos pessoas muito humildes. Mas não é só essa curiosidade. Porque é que a gente fala um pouquinho além ainda. A gente traz a curiosidade, mas a gente traz um pouco além. Médios do Exu Caveira são tão humildes que acabam meio que não se apegando em nada. São tão humildes que acabam meio que não se preocupando com nenhum tipo de conquista. São aquelas pessoas que acham que a conquista, o ganho material, acaba meio que sendo supérfluo. Muitos não se importam muito com essa questão do ganho. Alguns, na verdade, nem estão nem aí para isso. São tão humildes a ponto de viverem até mesmo na miséria. Não por uma questão que seja obrigatório, mas muitas das vezes por uma questão de escolha. Muitos desses médios são tão humildes que preferem muitas das vezes morarem em um barraquinho, numa casinha ali caindo aos pedaços, do que morar ali numa mansão. É claro, por um lado a humildade ela é muito benéfica e muito bom, mas a humildade desses médios acabam sendo tanto ao extremo e junta com o seu estado de teimosia, que isso de certa forma sim, impedem esses médios de conquistar as coisas no decorrer da vida, devido a essa humildade ao extremo e a sua própria teimosia também. E aí, você é humilde? Tá, mas ao extremo? Você não gosta de conforto? Porque esses médios eles são tão humildes que não gostam de conforto. E aí, você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mas, enquanto você deixa aqui a sua opinião, vamos aqui para a nossa quarta curiosidade. Essa aqui é bacana também. Essa quarta curiosidade são pessoas, né, esses médios são pessoas que gostam dos prazeres da vida. São pessoas que gostam de se divertir, são pessoas alegres, contentes. Bacana isso, né? Mas a questão não é essa. A questão é que esses médios gostam dos prazeres da vida, principalmente coisas relacionadas aos vícios carnais. Principalmente a bebida alcoólica e os entorpecentes. No caso, estamos falando aqui sobre drogas ilícitas. Esses médios têm uma forte tendência para se viciarem, principalmente, como eu disse, com drogas ilícitas. São médios que adoram os prazeres da vida e, vamos dizer assim, meio que adoram curtir a vida. Nesse sentido, é necessário tomar um pouquinho de cuidado, pois tem uma facilidade muito grande para penderem para o lado dos vícios. E todo mundo sabe que esses vícios são bem complicados. Além de afetar a própria pessoa, pode afetar até mesmo as pessoas que estão próximas, ao redor, como família e amigos. Então você que é médio do Exu Caveira e adora os prazeres da vida, tome cuidado com esses tipos de vícios, tá bom? Mas a nossa quinta curiosidade, bem interessante,
carregam muita força física. São médios que carregam força física fora do normal. Quando eu estou dizendo que eles carregam uma força física fora do comum, por incrível que pareça, são pessoas magras. Necessariamente, médios do Exu Caveira não são ali marombados, fortes, atléticos. Não. São pessoas que têm ali uma estatura comum, normal, mas têm uma força excomunal, que seria uma força fora do comum. Bacana isso. Mas a maior questão dentro dessa curiosidade, porque por mais que eles tenham uma força física fora do normal, são pessoas que desenvolvem doenças facilmente. São pessoas que têm uma facilidade enorme para desenvolver doenças no corpo, principalmente no físico. São pessoas que, de certa forma, agridem, ou seja, uma pessoa, um médium que, de certa forma, o seu físico é agredido facilmente. Muitas dessas pessoas têm problemas em juntas, muitas dessas pessoas têm problemas dentários, muitos desses médios têm problema nos ossos e desenvolvem doenças nesse sentido com muita facilidade, devido ao uso excessivo de energia. Você sabia disso? Que a maioria desses médiums, por terem uma força física fora do comum, eles acabam excedendo demais no excesso de energia. Você já viu aquele ditado de algumas pessoas que são... não sei se você já ouviu falar sobre o famoso metabolismo acelerado. Isso era uma desculpa. Antigamente, quando eu era mais novo, eu era bem magrinho e eu comia bastante, eu falava que eu tinha um metabolismo acelerado. Então, por esse motivo, eu não engordava, né? Porque eu tinha um metabolismo acelerado. Mas, na verdade, pessoal, médios do Exu Caveira, eles têm sim essa facilidade muito grande de desenvolver esse tipo de doença que afetam o seu corpo físico. Para isso é necessário tomar bastante cuidado no decorrer da sua vida, tá certo? Principalmente com a questão dos ossos, tá? Algumas dessas entidades têm uma facilidade muito grande para perder os dentes rapidamente, então é necessário vocês cuidarem bastante aí, viu? Tomem cuidado. Você sabia disso? Aí, hein? Apesar que, além dessa curiosidade, alguns desses médios não são de importar muito com a saúde não, viu? É uma curiosidade extra aí para vocês. Muitos médios do Exu Caveira não são de importar tanto assim com a questão saúde. É meio que eles deixam ali de lado. Vai, hein? Mas a nossa sexta curiosidade... são feiticeiros. Bacana, né? Essa curiosidade, é claro que se a gente for parar para analisar, é uma curiosidade bacana também. São feiticeiros, são mandingueiros. São pessoas que fazem magia, que é uma beleza. Se eles porem a mão nessa vela aqui, meu querido, o bicho vai pegar, funciona. Mas sabe qual que é o porém dessa curiosidade? Eles têm uma forte tendência para penderem para o lado do mal. No caso, como assim? Para penderem, né? Meio que para o lado negativo. Gostam de fazer meio que magias negativas, né? Eles têm essa facilidade para pender por esse lado. Mas também não é só isso. A questão é que esses médios, eles não têm dó de ninguém. É uma outra curiosidade. Médios do Exu Caveira não são aquelas pessoas que pensam uma, duas vezes para fazer mal para ninguém, não. Se pisar no calo, eles vão fazer. Pode ter certeza. E olha, se algum médio do Exu Caveira for fazer um feitiço para você, meu querido, tome cuidado porque possivelmente vai funcionar, tá? Esses médios são extremamente feiticeiros, não tem dó de ninguém e pendem muito fácil para o lado do mal, para o lado negativo. É claro que muitos vão dizer... ah não, Patrick, eu não pendo pro lado do mal não. Mas eu tenho certeza que muita coisa ruim você sabe fazer, né? Muita mandinga negativa aí eu tenho certeza que você sabe. Tô entendendo. Mas enfim, a nossa sétima curiosidade, e é claro, todas aqui são importantes, a sétima curiosidade são pessoas muito sentimentais. Mesmo eu falando todas essas curiosidades aqui, a sétima ficou como são pessoas extremamente sentimentais. São aquelas pessoas que se magoam fácil.
Aquelas pessoas que se entristecem fácil, são muito sentimentais, amam fácil também e se iludem também muito fácil, devido a essa sensibilidade sentimental e emocional que eles têm. A questão não é essa. A questão é que uma das curiosidades mais principais dentro desse requisito, que são muito sentimentais, é que eles não sabem lidar com o abandono. E por incrível que pareça, são pessoas que acabam sendo abandonadas muito fácil, devido a essas 7 curiosidades que eu citei aqui. Mas são pessoas que são abandonadas muito fácil. São pessoas que têm muitos problemas para a vida conjugal, muitos problemas, muitas pessoas, muitos desses médios têm problema também dentro do convívio familiar. Muitos desses médios já foram abandonados também pela família. Porém, são pessoas que não conseguem lidar com o abandono e sofrem muito por isso. Alguns até mesmo têm uma forte tendência para entrar aí na depressão, devido a isso que a gente citou aqui. E aí, você concorda com o que a gente citou aqui, com essas 7 curiosidades? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma que encaixa com você? Ou será que as 7 curiosidades encaixam? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Tá certo? E mais uma vez lembrando, pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece, né, é claro, de apoiar o nosso tipo de conteúdo, curtindo esse vídeo e compartilhando com um amigo seu. Quanto mais visualização tiver esse tipo de vídeo, mais a gente vai trazer outros vídeos relacionados. E quem sabe agora a gente não traga curiosidades dos médios do Exu que você deseja, da pombogira que você deseja. Então, ajude a compartilhar, tá bom? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Curta esse vídeo, viu? E se inscreva. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.